Olá, muito bom dia para você. Começa agora o primeiro TV Câmara do Recife do segundo semestre e os vereadores retomaram as atividades parlamentares. Confira agora os principais pronunciamentos no plenário. Aimee Carvalho destacou as ações do Poder Executivo durante o mês de julho. A Prefeitura do Recife e o Ministério Público de Pernambuco assinaram o termo de cooperação técnica e começaram a atuar no combate à sonegação de impostos. O Recife é o primeiro município de Pernambuco a adotar esse tipo de parceria, já se mostrou um modelo de sucesso de administração estadual. Na gestão escolar, o Recife também é a primeira cidade do Brasil a garantir monitoramento regionalizado da educação. A Prefeitura do Recife saiu na frente e torna-se a primeira do Brasil a firmar parceria com o Instituto Ayrton Senna para estabelecer o monitoramento regionalizado da educação nas escolas municipais. O objetivo é implantar um sistema integrado e inovador que possibilite o acompanhamento da frequência dos estudantes e professores, médias, notas, cumprimento dos conteúdos, uso de instrumentos de avaliação externa, entre outros pontos que compõem o Pacto pela Educação Municipal. Valorizando as inteligências para a vida, foi o tema do primeiro simpósio e primeiro encontro de estudantes em altas habilidades, promovido pela Secretaria de Educação do Recife. A ação faz parte das formações para educadores do atendimento educacional especializado Recife. Houve também outras ações, inclusive o Transforma Recife, na capital da solidariedade. Iniciativa pioneira no Brasil, e esse evento aconteceu na sede da Associação de Assistência à Criança Deficiente. O Transforma Recife é inovador. Isso tudo é a Prefeitura do Recife trabalhando sem parar para um Recife melhor. Michele Collins posicionou-se contra a criação de um novo Conselho Municipal no Recife. Um projeto do Executivo sugere a criação de um Conselho de Políticas Públicas LGBT. O Recife demanda de muitos assuntos importantes, como saúde, educação, segurança, e isso deve ser feito, senhor presidente, de modo geral para todo cidadão. As políticas públicas, elas devem ser pensadas de maneira estruturadora e eficiente para toda a população, sem excluir ninguém, sem excluir nenhum grupo, seja homem, seja mulher, seja criança, jovem, adolescente, idoso, independente da opção sexual dessa pessoa, a política pública, ela deve beneficiar o cidadão amplamente. E é esse o papel da Prefeitura do Recife, e esse é o papel de todos nós, enquanto vereadores e representantes do povo aqui nessa casa. Então, eu gostaria de manifestar aqui o meu descontentamento relacionado a este projeto do Executivo. Gostaria também, já declarei que o meu voto é contrário, mas não só que o meu voto é contrário, que também nós temos muitos assuntos prioritariamente importantes para discutir nessa casa, além da criação desse conselho. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado a minha insatisfação, descontentamento e dizer que não é importante para a cidade do Recife, tanto quanto os outros projetos que nós temos aqui na pauta dessa casa, para virem à votação, para serem discutidos. E lembrar ainda que nós fizemos um levantamento de todos os conselhos da cidade do Recife e foi constatado que 70% dos conselhos não funcionam de forma eficaz, de forma estruturadora, e que mais um conselho na cidade do Recife só iria
sobrecarregar o trabalho que já tem hoje e também de recursos financeiros que demanda a criação deste conselho, inclusive este diferenciado de outros conselhos. Eu gostaria ainda de sugerir também a gestão que pudesse colocar para funcionar um conselho muito importante da nossa cidade, 2 conselhos muito importantes da nossa cidade, que estão desativados, que é o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, está desativado, um conselho muito importante que beneficia toda a população, e o Conselho de Direitos Humanos, que também está desativado. E dentro do Conselho de Direitos Humanos, tanto como nessa casa que funciona a Comissão de Direitos Humanos, discute esses assuntos da questão do público LGBT. Poderia ser discutido dentro desses espaços, dentro desses conselhos, com representatividade, ouvindo também esse segmento. Então, eu gostaria de colocar aqui que houvesse prioridade nas votações que vão ser colocadas durante esse período, durante esses próximos 6 meses, e agradecer a todos e todas, e a todos os meus colegas, por toda a compreensão, todo o trabalho, e mais uma vez desejar a todos bom êxito em todas as suas atividades durante esse semestre. Raul Jungmann analisou o atual momento eleitoral e defendeu uma reforma política urgente. Nós estamos, Gilberto, na obrigação, no dever, atrasados de fazer uma reforma política. O que todo mundo fala. Só para lhe dar uma ideia, Gilberto, quando me chamam para um debate de reforma política, eu digo que não vou, porque não vai ter reforma. Então, eu não vou ficar discutindo, eu prefiro discutir outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe nessa eleição que é absolutamente inadiável. E eu diria, que reforma é essa? Para não entrar numa grande discussão, eu apenas citaria o seguinte: nós precisamos do voto distrital. Precisamos do voto distrital, precisamos de outras coisas também. Mas sem o voto distrital não tem jogo, Jadeval. Não dá para continuar. Chegou, acabou, liquidou. Não tem como manter. Porque um outro aspecto é a mercantilização do voto. Aerto, de 7 horas da manhã a 11 da noite, tem alguém querendo propor, não é, alguma forma de lhe fazer chegar votos. E isso geralmente está ligado à mercantilização. Não dá, doutor Augusto Carreiras, para você ter a relação da eleição e da representação com a compra de votos e a mercantilização, Luiz, como está hoje. Excedeu tudo. Não é que no passado não tivesse, mas é que agora qualquer chefete comunitário, suplente, que tenha meia dúzia de votos, o líder, ele é um negociante de consciências e necessidades expressa através do voto. Se a política tivesse os pés de barro e esse for o rumo, nós estamos muito mal, nós estamos pessimamente mal. Então, a reforma política, para mim, passa, não vou entrar nem nos outros aspectos, eu sou a favor do financiamento público, etc., etc., mas, sobretudo, pelo voto distrital, por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque aproxima o representante do representado. Você fica, Isabela, próximo de quem lhe representa. Em segundo lugar, o barateamento de campanha. Porque campanha do jeito que está, ou o sujeito é milionário, ou ele vai ter que assaltar o erário, fazer qualquer tipo de coisa para poder levar a campanha do jeito que está. Pessoas de classe média, pessoas que têm a preocupação republicana, fazer campanha hoje é um inferno, é uma coisa muito difícil. E não é por acaso que nós todos estávamos comentando isso aqui. Então, Wilton, Jairo, é absolutamente inadiável essa questão. O vereador André Regis questionou investimentos da Prefeitura com propaganda. Ele defende que esses valores sejam aplicados na área de educação. Presidente da Comissão de Educação da Câmara, o vereador André Regis disse que o dinheiro usado na propaganda sobre as escolas do Recife deveria ser investido na própria educação. Por que colocar esses recursos para propagar algo que não é compatível com a realidade? Poderíamos colocar os recursos, e até mesmo utilizando a propaganda, para educação, para educar a população. Poderíamos levantar para a sociedade os reais problemas da rede e chamando a sociedade para um amplo pacto, chamando a colaboração da população. André Regis apresentou ainda dados do levantamento feito pela equipe dele sobre as escolas municipais. Segundo o parlamentar, as crianças sofrem em espaços de confinamento.
Verificamos que, dados atuais de tabulamento verificado pela nossa equipe em fiscalização diária, 51,6% das nossas escolas têm alunos com limitações motoras, mas apenas 63% das unidades não apresentam rampas de acesso. Mas apenas não, 63% não apresentam rampa de acesso. 80% das nossas escolas não contam com quadras poliesportivas. 61% das nossas escolas têm problemas com rede elétrica. 54% sem saneamento básico. 37,6% nenhum extintor de incêndio. 46% das nossas escolas informaram passar por transtornos em dias de chuva. Apenas 1% das escolas recebeu fardamento completo, camisas, shorts, meias e tênis. Estamos na virada do semestre, 1% recebeu fardamento completo. 26% das nossas escolas alegaram ter recebido tinta para pintura a dedo fora do prazo de validade. 98% não receberam brinquedos. Não há brinquedos na rede municipal de ensino. As crianças não brincam. Não há o direito a brincar nas nossas escolas. 33% receberam tinta, isso aqui eu já mencionei. 69% não receberam quantidade adequada de camisas e shorts. 96,8% não receberam calçados. É interessante a gente observar que nós temos a 22ª pior educação municipal quando estamos analisando o Fundamental 1. A nossa posição é 22ª, com 4,1 de IDEB. E nós estamos na 23ª pior posição em educação no Brasil, no Fundamental 2. Apenas 22% das nossas crianças, no 5º ano, têm um rendimento considerado satisfatório em português. 9% considerado satisfatório em português no 9º ano. Em matemática, o quadro ainda é mais dramático. 16% apenas de aprendizagem adequada no 5º ano e 2% de rendimento adequado no 9º ano. 2% das crianças da rede municipal têm rendimento adequado. Por tudo isso, eu pergunto, qual é a serventia da propaganda da Prefeitura da cidade do Recife? A vereadora Priscila Krause também repercutiu o assunto. Segundo ela, existe um hiato entre a publicidade e a realidade. E a propaganda deveria ter fins educativos e não publicitários. O dinheiro que deveria estar sendo investido de outra forma, inclusive com propagandas educativas, porque é o que está na lei. A propaganda oficial ela tem que ter um fim educativo, nunca um fim publicitário. E essas propagandas, elas têm um fim absolutamente publicitário. Nós temos toda a conjuntura e o contexto político-eleitoral desse período, do ano especificamente desse período, e é lamentável que se tenha um hiato tão grande entre a publicidade da Prefeitura e a realidade vivida por nossas crianças. André Regis disse ainda que vai convidar o secretário de Educação do Recife para vir à Câmara falar sobre os projetos da pasta. Eu vou disponibilizar para, inclusive, encaminhamento ao secretário de Educação, ao qual já convido aqui publicamente para que ele venha à nossa Comissão de Educação para prestar os devidos esclarecimentos do que ele pretende para a pasta, presidente. Afinal de contas, não basta propaganda. Não basta dizer que estamos pintando as escolas. É preciso que a gente parta para uma ruptura com esse sistema. E a ruptura com esse sistema só se dará quando houver o efetivo engajamento de toda a sociedade, desta casa e da Prefeitura da cidade do Recife. O TV Câmara Online fica por aqui. Para rever esse ou outros programas, acesse nosso canal youtube.com.br/Câmara do Recife. Até mais!